Pare de fazer flush no acesso venoso periférico com água destilada. Exatamente, você pode matar o teu paciente. E não é nenhum exagero, pessoal. Não pode, de jeito nenhum, fazer flush no acesso do paciente com água destilada. E eu tenho certeza que você faz isso. Sabia que você pode matar um paciente só por causa dessa ampolinha aqui de água destilada? Calma, pessoal, no vídeo de hoje eu vou te explicar como a gente deve lavar o acesso periférico do paciente. Como é que a gente vai fazer o flush, o famoso flush no acesso venoso periférico, certo? A princípio, nunca utiliza água destilada. Nunca, nunca. E agora, Ivo, eu vou utilizar o quê? Quer saber o que é que usa? Fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo para fazer o flush perfeito. Eu sou Ivo Salles e seja bem-vindo para o Descomplica Enfermagem. Muito bem, pessoal, eu tenho certeza que na sua prática clínica você já fez flush, já precisou lavar o acesso com água destilada. Eu posso confessar para vocês, eu também já fiz isso. Eu fiz isso por quê? Porque eu não estava sabendo o suficiente, mas agora eu sei a forma certa de fazer o flush e vou ensinar para você. Ivo, a gente utiliza água destilada para fazer o flush? Não, pessoal, a gente vai utilizar o soro fisiológico. Ivo, e por que a gente utiliza o soro fisiológico e não podemos utilizar a água destilada? Porque, ouça o que eu estou falando, nós vamos utilizar o soro fisiológico. O soro fisiológico ele é isotônico. Ivo, o que é isso? As concentrações de sais hidroeletrolíticos é bem semelhante com as concentrações hidroeletrolíticas sanguíneas, de forma que não vai extravasar sangue líquido, plasma, de um lugar para o outro, na corrente sanguínea para dentro da célula, certo? Então, o soro fisiológico, em falando de distúrbios hidroeletrolíticos, não vai causar tanta alteração assim, diferentemente da água destilada, porque a água destilada ela é uma solução isotônica, ou seja, ela tem menos concentrações de sais do que no sangue. E o que vai acontecer se eu colocar isso dentro da veia do paciente? Vamos lá, você vai pegar isso aqui, que é uma solução isotônica, que tem menos concentrações de sais, vai colocar no sangue. O que vai acontecer? Você vai diluir aquele sangue, vai fazer com que aquele sangue fique menos concentrado. E a água, por um processo de osmose, ela tende a ir de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado. Neste caso, o ambiente mais concentrado vai ser a hemácia. Então, a água, o plasma, vai sair de dentro da corrente sanguínea e vai migrar para dentro da hemácia, fazendo com que essa hemácia se encha de volume, causando a hemólise da hemácia. Exatamente, vamos causar a hemólise das hemácias. Por esse motivo, você não deve fazer flush de água destilada. E mais água destilada, a gente faz um flush ali com 10 ml, com 5 ml. Beleza, concordo. Só que você tem que fazer um flush, a lavagem do acesso, antes de administrar medicamento e depois de administrar medicamento. Então, imagine você colocando esse aqui antes e depois de cada medicamento. Exatamente, ao longo de 24 horas fica uma grande quantidade de volume. E é sempre importante lembrar que a água destilada é um medicamento altamente perigoso quando a gente administra mais de 100 ml. Exatamente, 100 ml disso aqui já é capaz de fazer um estrago na corrente sanguínea do seu paciente. Então, agora você sabe que flush a gente faz com soro fisiológico e não com água destilada. E a água destilada é usada para quê? A água destilada é utilizada para diluir medicamentos. Você pode administrar medicamentos com água destilada. Você pode diluir medicamentos com água destilada. Não tem nenhum problema. Que você não pode fazer flush com água destilada. E então a gente vai fazer com o soro fisiológico. E quais os momentos que a gente deve fazer o flush com soro fisiológico? Antes de você administrar um medicamento. Por que você tem que fazer antes? Porque pode ser que antes de você colocar esse medicamento, em momento anterior, você tenha administrado outro medicamento. E esse outro medicamento ainda está ali naquele acesso, na multivia do paciente. E quando você coloca um novo medicamento aqui, pode ter interação entre esses dois medicamentos, o que foi administrado antes e o que está sendo administrado agora. Por esse motivo, a gente deve fazer um flush, ou seja, lavar o acesso para empurrar esse medicamento antigo que foi administrado antes para a veia do paciente. Certo? Então, vou administrar um medicamento, eu faço um flush, depois administro o medicamento, depois eu faço um outro flush, certo? E como é que deve ser feito esse flush? Esse flush, a Anvisa recomenda que seja um flush pulsátil em uma seringa de 10 ml, certo? Essa aqui é uma seringa de 20,
Mas imagine aí na sua imaginação que seja uma seringa de 10 ml. Como é que a gente deve fazer esse flush? Ivo, por que a gente não pode fazer um flush com uma seringa de 20? Porque a pressão dessa seringa ela é maior, certo? Por isso é indicado que o flush seja em uma seringa de 10 ml. Certo? E qual o volume que a gente pode fazer esse flush? Em acesso venoso periférico, a gente pode fazer ali até 5 ml de soro fisiológico. Em acesso venoso central, a gente pode utilizar até 10 ml de soro fisiológico. Então, Ivo, como é que é esse flush pulsátil? É assim, ó, a gente faz 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml. Isso é o flush pulsátil. Eu tenho certeza que tu fazia assim, ó, o teu flush, né? Isso não é tão indicado, por quê? Porque desta forma aqui eu consigo limpar melhor o acesso, certo? Então é indicado que a gente faça esse flush pulsátil, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ml, certo? De soro fisiológico. Então isso é o flush. E outro detalhe muito importante é que o flush diminui os riscos de causar flebite no paciente. Por quê? Porque esses medicamentos que são administrados comumente na veia do paciente, eles ficam depositados num catéter ao longo da veia, certo? Eles podem ficar depositados nessa partezinha aqui, ó, do catéter. E depositado ali pode causar uma irritação na veia do paciente. Então, quando eu faço esse flush pulsátil, eu estou removendo esse medicamento que ficou no parte final do acesso. Então, pronto. Beleza. Revisando. Você sabe que flush a gente não utiliza água destilada e sim soro fisiológico. Você sabe que você tem que utilizar uma seringa de 10 ml e que em um acesso venoso periférico você pode fazer com 5 ml de soro fisiológico e um acesso venoso central você pode fazer com 10 ml. E você vai utilizar a técnica pulsátil, certo? Agora eu vou te explicar como é que você vai fazer a administração disso aqui, certo? Tem gente que sente muita dificuldade em abrir essa ampolinha e eu vou explicar para você como é que a gente abre. Vamos lá, vamos calçar nossa luva, certo? Tem um método muito eficiente de calçar a luva. Ó, você coloca aqui o dedo polegar, abre, quando você coloca a sua mão, já entrou a mão todinha, certo? Todos os dedos encaixados. Novamente, ó, coloquei o polegar, quando entra, certo? Importante que não pode usar adornos quando você estiver no seu paciente, então você não vai utilizar um relógio. Mas como eu estou na minha casa, eu vou estar utilizando, certo? Então, eu pego uma seringa de 10, conecto com uma agulha. A agulha de aspiração é qual? Essa rosinha aqui, ó. O calibre dessa agulha é 40 por 12, certo? E aí, como é que eu abro uma ampola de água destilada? A gente abre assim, ó. É só colocar ela pro lado, certo? É só colocar ela, ó, pro lado. Pronto. Abrir a ampola de água destilada. É só fazer isso, Ivo? Só, certo? Só fazer isso, certo? Só puxar pro lado. Tava assim, puxa pro lado. Te ensinar uma coisa muito importante. Observa. Aqui tem água, certo? Ó, aqui tem água destilada. Se eu virar, não cai. Não cai. Por quê? Porque não cai. Ela foi feita exatamente para isso, certo? Então, nós vamos pegar. Você vai pegar com esses seus 2 dedos, certo? Você vai colocar a agulha dentro da ampola, tá? Dentro da ampola. Você vai segurar assim, certo? Indicador e dedo médio você pega na ampola, os outros 3 dedos você pega na seringa. E aí você vai puxar, ó. Vai puxar. Vai puxar. Tá vendo? Puxando, 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 puxando. Pronto. Remove o ar da seringa. E aqui eu tenho 10 ml, certo? É assim que a gente aspira o medicamento. E a gente retira a agulha, coloca no Descartex a agulha. E isso aqui a gente faz na técnica, administra na técnica pulsátil no paciente. Muito bem, show de bola! Gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Esse foi um vídeo prático de administração de flush endovenoso. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o like e se inscreva na nossa família Descomplica Enfermagem. Eu sou Ivo Salles e esse foi mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Valeu!